Olá, bom dia! Hoje é dia 15 de janeiro de 2026, quinta-feira, glória a Deus. Novo dia, bênçãos do Senhor, renovando a sua misericórdia sobre nós, como nos diz em sua palavra. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bendito seja o nome do Senhor. O texto da nossa devocional encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versos 4 a 7, onde lemos: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, que significa Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Na devocional de ontem falamos sobre o Filho enviado por Deus em termos do seu nascimento, do momento do seu nascimento, a plenitude do tempo, indicando que foi na hora que Deus determinou, nem antes e nem depois. Vimos também as condições do nascimento: sob a lei, para cumprir os mandamentos a fim, e então também nascido de mulher, na sua identificação conosco como seres humanos, deixando claro a sua integral e absoluta humanidade. Hoje vamos falar ainda sobre o Filho enviado por Deus com relação ao propósito da sua vinda. Qual o propósito de Deus em promover esse envio de seu Filho a esse mundo? O texto também nos deixa claro no verso de número 5 quais são, ou pelo menos aqui, os dois motivos pelos quais Deus enviou o seu Filho Jesus, unigênito, único por ele gerado. Dois propósitos ficam claros aqui, ou duas manifestações de propósito de Deus. Primeiro, ele enviou o seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Vejam que o apóstolo São Paulo diz que o Filho nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei que Deus havia estabelecido, como ele havia dado aos judeus, teria que ser, portanto, do povo judeu. Mas ele nasce sob a lei para cumprir os mandamentos. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei. Não apenas os judeus, não apenas o povo hebreu, o povo judeu, mas todos aqueles que estavam sob a lei. Então, veja bem que ele teve como propósito seu nascimento, do envio dele à terra, resgatar os que estavam sob a lei. Isso significa, primeiro, se nós fomos resgatados, significa que nós éramos reféns, que nós éramos prisioneiros, que nós éramos até condenados por causa do
pecado. Então, o Senhor Jesus foi enviado para nos resgatar, nos livrar da condenação gerada pelo pecado. Por quê? Porque nós, na verdade, estávamos todos, independentemente de qualquer coisa, condenados, porque todos nós somos pecadores. E diz o texto que ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, a manifestação do seu propósito, é para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Vejam bem, ele nasce, portanto, sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, resgatar do pecado, condenados pelo pecado, e resgatar da condenação da lei. Por quê? Porque em pecando quebramos a lei e estamos então condenados pela lei. Mas não apenas nesse aspecto, ele veio para que nós pudéssemos ser adotados, não apenas resgatados de uma condenação, mas para sermos adotados numa realidade existencial, de vida, de caminhada diária. E nós fomos levados agora, ou elevados agora, à condição de filhos. Para que ele foi enviado? Para resgatar e para que nós recebêssemos, resgatar na condenação da lei e para que recebêssemos a adoção de filhos. Então é preciso que aqui a gente faça uma distinção. Filho gerado, só há um, que é Jesus. Então, neste sentido, Deus não tem filhos, 2, 3, 4, uma multidão de filhos. Os anjos não são, neste sentido, filhos de Deus, mas foram criados por Deus, criados por Deus, gerado como, entre aspas, natural, como filho. Volto a insistir, né? Muito cuidado nisso. Natural não é porque houve algum intercurso de Deus com uma pessoa para que ele pudesse nascer, como na mitologia grega e tal. Mas é gerado. Ele não foi criado, ele foi gerado pelo próprio Deus. É da natureza. Ele é um com Deus. Ele é igual a Deus, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Sendo igual a Deus, Jesus não julgou como usurpação, como roubo, o fato de ser igual a Deus. Então, nessa condição de filho gerado, só há um, que é Jesus, o Filho amado. Este é o meu Filho amado. Então, é preciso que nós entendamos. Segundo, é que nós somos filhos por adoção. E aí sim, aí somos muitos. Todos aqueles que são salvos pela graça de Deus, todos aqueles que são alcançados pelo Senhor, todos aqueles que foram resgatados de sob a lei, de sob a condenação do pecado, são levados e elevados à condição de filhos por adoção. Portanto,
Nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus. É isso que a Escritura diz. Quando o apóstolo São João diz: a todos que receberam a Cristo, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isto significa que nós não nos tornamos filhos de Deus como Jesus. Ele é único. Nós somos filhos adotados, filhos adotivos. Mas o fato de sermos filhos adotivos não vai nos diminuir em nada. Nós somos igualmente privilegiados, alvo de toda a graça de Deus, de toda a riqueza de Deus, de todas as coisas. Por isso é que a Escritura vai dizer que nós somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo de todas as coisas. Bendito seja Deus pelo nascimento de Jesus, pelo envio de Jesus, o Filho amado, para resgatar a nós que estávamos sob condenação do pecado pela lei, e para que nós pudéssemos experimentar a adoção de filhos. Bendito seja Deus. Assim Ele o abençoe e abençoe a todos nós, para que isso enche o nosso coração de alegria, de consolo e paz. Amém? Amém.